Pai, te damos graças, em nome de Jesus Cristo, por essa hora bendita em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque não só nos dás a alegria de adorarmos ao Senhor, adorarmos aquele que tanto nos amou, aquele que nos amou na nossa miserabilidade e pecaminosidade, adorarmos ao Deus que não desistiu de nossas vidas, antes por nós se entregou. Obrigado, porque esse é um grande privilégio, Pai. Mas também te agradecemos porque Tu nos dás o privilégio de ouvirmos a Tua voz, mediante a Tua palavra que é lida, a Tua palavra que é meditada e a Tua palavra que vem ao nosso encontro para desafio dos nossos corações. Então pedimos, Senhor, que graciosamente Tu nos encontre com a Tua palavra e fale conosco nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Tem gente que não aprende fácil algumas coisas. Tem gente que tem que colocar o dedo na tomada 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até ser curado ou até morrer. E esse é um ciclo que nós temos na nossa vida também. Alguns parece que não aprendem nunca. Mas é interessante que a gente também repete isso. Quantas vezes nós já erramos as mesmas coisas várias vezes? E exatamente por isso, por vivermos repetindo erros na vida da gente, que são tão tolos, a gente perde a grande oportunidade de Deus de sermos bênção na vida dos outros e nos tornamos um estorvo, muitas das vezes. Nos tornamos uma maldição para o outro. Nos tornamos uma perturbação para a cabeça dos outros. Ora, é isso que Deus está tentando ensinar para esse homem chamado Abraão. Se você tem acompanhado essa série de mensagens sobre a temática de ser uma bênção, onde temos batido na tecla que Deus não quer que fiquemos como crianças atrofiadas, mas como pessoas que queiram crescer espiritualmente. Então você tem entendido que Deus tem nos chamado em Jesus e tem nos abençoado, não é apenas para abençoarmos outros. Tem muita gente que colocou isso como alvo da sua vida: abençoar o outro. E então ele faz de tudo que ele puder para abençoar o outro. E ele não percebe que isso é infantilidade. Porque abençoar o outro sempre é uma ação de algo que está fora de mim para o outro. Eu dou um prato de comida, é algo que está fora de mim. Eu dou uma ajuda financeira para alguém, é algo que está fora de mim. E como nós temos dito nessa série de mensagens, o grande problema é que às vezes isso já não é nem uma questão de abençoar o outro. É uma questão da gente se poupar para não ser perturbado pelo outro. Do tipo, chega alguém: tio, tá aqui, toma o dinheiro, vai. É para não ser incomodado. Mas na minha consciência eu estou em paz. Eu abençoei essa pessoa. Não, isso é infantilidade. Porque o que a Bíblia requer de nós é que nós sejamos pessoas que sejam em si mesmo bênção para o outro. O que significa que o outro, convivendo comigo, ele vai ser abençoado não simplesmente pelo que eu faço por ele, mas pela maneira como eu vivo com ele. De tal maneira que às vezes eu não vou precisar fazer nada, mas aquela pessoa vai ser abençoada simplesmente por estar ao meu lado. E esse tem sido o desafio de Deus para Abraão. Abraão, você tem que ser bênção
bênção, Abraão. Eu não estou te chamando para abençoar. Você, Abraão, vai ser bênção para as nações. E aí, na caminhada dele, Abraão cometeu um grave erro. Nós vimos isso lá quando olhamos o capítulo 13. Dê uma olhada, volte lá para você observar o erro de Abraão. Não, capítulo 12. Logo que Deus disse para ele: Abraão, sê tu uma bênção, Abraão. Aí ele sai da sua terra, vai para o Egito. E lá no Egito ele encontra o faraó e ele lascou. Esse cara vai colocar o olho na minha mulher. Minha mulher é muito bonita. E ele vai querer me matar para ficar com ela. Então, vamos fazer o seguinte: tu vai dizer para ele que tu é minha irmã. Que aí ele vai te levar para lá, vai te fazer mulher dele, mas pelo menos a minha pele está limpa. Salvei a minha vida. E Deus teve que intervir para que Faraó não se deitasse com a mulher daquele infeliz. E aí Abraão teve que aprender uma coisa muito importante, que para ser bênção, nós temos que assumir a responsabilidade da nossa casa, da nossa família, ainda que isso custe a própria vida. Deus ensinou a Abraão. Muito bem, Abraão estava indo direitinho agora. Aprendeu a lição, está sendo um homem responsável, se tornou homem intercessor, homem piedoso, homem clemente, homem misericordioso. Abraão estava indo bem. Aí lembra daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Sandoval Quaresma? Na hora de tirar o 10, Abraão faz besteira de novo. Lá vai Abraão repetir o mesmo erro. Ele vai para uma terra em que tem um rei muito poderoso chamado Abimeleque. E Abraão pensa: lascou de novo. Esse camarada vai crescer o olho para cima da minha mulher. E ele esqueceu a lição. Com o medo de assumir a responsabilidade, de zelar da sua casa, zelar pela sua família, ele assume um medo. Ó, nós temos um trato, tu vai dizer que tu é minha irmã. E lá Abraão erra de novo. É por isso que eu acho interessante, porque Deus insiste em fazer de Abraão uma bênção, apesar dele ser um covarde. É isso que é interessante em Deus. Se você acha que os seus pecados vão fazer Deus desistir de você, não. Você vai provocar mais ira de Deus. Você vai deixar Deus mais furioso com o seu pecado. Agora, se você acha que a resposta da fúria de Deus é vá para o inferno, a resposta da fúria de Deus é: vem cá, vou te dar uma surra, e agora tu vai aprender, e tu vai andar na linha. É essa capacidade de Deus de não desistir dos homens que sempre me impressiona. Porque eu tenho limites. Eu tenho limites. Agora Deus não. A capacidade dele de tratar quem erra é um negócio impressionante. Só que agora ele pega essa situação de Abraão de novo, o mesmo erro, e lá vai Deus de novo intervir para que Abimeleque não faça besteira. Abimeleque pegou a mulher de Abraão, levou para a casa dele, já estava preparando a festa da noite, estava animadinho, e Deus decide falar diretamente com ele. Rapaz, essa é outra coisa impressionante em Deus, porque a priori Deus só fala com o seu povo, mas por amor de nós, daqueles a quem Ele ama,
ele é capaz de quebrar princípios que ele mesmo tem a fim de nos redimir. E ele vai falar com Abimeleque. Em sonho ele encontra Abimeleque e diz: você não vai encostar nela não. Ela é casada, meu amigo. Se você encostar a mão, numa linguagem popular, tu está no sal. Tu está lascado. E Abimeleque treme, ele diz: mas Senhor, eu não sabia. Como que ele... Aquele safado do Abraão me enganou. Ele não me disse nada, ele disse que era irmã dele. E ela também. Ela foi cúmplice da pecaminosidade dele. E aí Deus decide consertar a história. E ao consertar a história, ele ensina então uma segunda lição para esse Abraão, para ver se esse infeliz aprende. Abraão, eu te chamei para ser bênção às nações. E para ser bênção, você tem que levar cura ao coração das pessoas, e não enfermidades. O que é que Abraão tinha feito com a atitude dele? Ele tinha amaldiçoado a casa de Abimeleque. E Deus irado mandou na casa de Abimeleque a esterilidade para sua mulher, para as suas concubinas, de tal maneira que ele não poderia mais ter descendentes. Deixa eu te explicar um negócio aqui. No mundo antigo, a riqueza não era medida por quanto de dinheiro tu tinha, mas pelo tamanho da tua família. Porque os bens, eles eram instáveis, devido aos vários problemas climáticos das regiões. Então não se media pelos bens financeiros de alguém, mas pelos descendentes. E onde Deus tocou diretamente? Nos descendentes de Abimeleque. Abraão levou para aquele homem enfermidades. Levou para ele maldição e não bênção. E agora Deus na história pega Abraão e diz: rapaz, a tua função é trazer cura ao coração das pessoas, e não enfermidades. O que é que eu preciso entender para que eu seja uma bênção de fato? É que a minha vida, ao lado de alguém, convivendo com alguém, e eu não estou falando apenas de esposa, eu estou falando dos teus amigos, eu estou falando dos teus inimigos, eu estou falando de todas as pessoas que estão ao teu redor. A minha vida tem que comunicar para essas pessoas cura de Deus e não enfermidades. Quantas pessoas eu encontro doentes por causa do comportamento leviano e pecaminoso que nós temos? Pessoas cujos corações estão destruídos, estão esmagados, estão oprimidos por causa do comportamento pecaminoso que temos. E o que é que está por trás disso? O nosso egoísmo. O que está por trás desse comportamento é o nosso egoísmo. Eu quero me dar bem, como Abraão queria se dar bem. Eu quero ter o agrado do outro, eu quero que ele me ache com uma cara bacana, então eu vou fazer isso aqui para não me queimar com ele. E nós vamos buscando sempre a nossa imagem, a nossa glória, a nossa satisfação, e a gente não percebe que isso está machucando e destruindo pessoas. Nós não queremos ser cura para os outros. A gente quer apenas machucar pessoas.
Então não adianta você querer dar uma rosa, dar uma flor, dar um bombonzinho de chocolate, que isso não vai apagar as marcas do mal que nós temos feito às vezes na vida das pessoas. Não adianta você vir apenas com a palavra, oh, me perdoe. Todas as palavras que dizem me perdoe têm que vir disposta do desejo sincero de não machucar mais as pessoas. Porque senão vai chegar um momento em que as nossas palavras me perdoe, me desculpe, não passam de palavras. Palavras ao vento, palavras que não mudam mais nada, palavras que não tocam mais o coração, que mantêm o coração do outro insensível, porque a pessoa não vê disposição de mudança. E o pior é que às vezes a gente acha que isso é suficiente. E a gente não percebe que estamos agindo. Não percebemos que estamos agindo de forma pecaminosa e machucando pessoas. Isso quando não são as nossas palavras. Não são às vezes somente as atitudes. Às vezes nós conseguimos ser pior do que a gente consegue. Faz errado e verbaliza. E vai machucando. Ora, na minha convivência, no andar comigo, pessoas têm que ser curadas, tratadas e não agredidas. Eu não posso querer levar para o outro maldição. E o que é mais interessante, nesse caso de Abraão especificamente, é que Abimeleque não tinha feito nada contra ele. É essa a indignação de Abimeleque naquele momento. Observe que ele chega para Abraão, depois de saber do que Abraão tinha feito. E ele olha para Abraão e diz, versículo 9, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Às vezes nós agredimos o outro em nome da nossa justiça própria. Não, mas ele fez isso. Não, entenda. Ainda que tivesse alguma razão para eu querer devolver, se eu quero ser bênção, a minha devolutiva é sempre de cura e nunca de mais agressão. Se alguém me agrediu, é porque esse alguém que me agrediu está ferido, está machucado. Não necessariamente eu sou culpado dele estar agredido ou machucado. Então eu deveria olhar com misericórdia para aquele que me agride e pedir a Deus a oportunidade de ser participante da cura do coração dele. Só que a gente age do contrário, né? Não, irmão, comigo é assim, tomou, levou. Deu na cara, toma outro. Eu lembro que até entender isso, eu sou de uma terra de cabra macho. Depois de um tempo eu descobri que era cabra machucado. Todo cabra macho, na verdade, ele traz machucaduras profundas do coração. Todo cara que se acha macho demais, ele traz problemas sérios do coração não tratados. Então eu era de terra de cabra macho. Eu já disse para vocês da minha paixão por briga de rua. E eu era metido a justiceiro. Eu não
podia haver uma injustiça que eu ia lá quebrar o pau. E eu não percebia que na verdade não era justiça nenhuma, é que eu gostava de brigar mesmo. Pois bem, nessa minha experiência, eu fui começar meu pastorado com a seguinte ideia. Olha que pensamento espiritual para começar um pastorado. Não levo desaforo para casa. Muito espiritual isso. Você me ofendeu? Toma. Rapaz, quando eu comecei meu pastorado em Lusiânia, na igreja presbiteriana, algumas impressões a igreja tinha de mim. Primeiro, o cara é sério na pregação bíblica, mas não é tão sério em viver algumas coisas que ele diz. O cara é bruto. O que teve de presbítero que levou pancada de mim verbalmente, você não imagina. Houve uma situação no meu presbitério, uma reunião, em que um pastor que se achava meio cacique do concílio, quis me desacatar em público. Rapaz, não prestou. Entenda, eu tinha apenas 22 anos. Quando a palavra voltou para mim, porque ainda bem que no sistema presbiteriano assim, tem ordem para a gente brigar. Primeiro xinga você, agora é só vez. Quando voltou para mim a palavra, eu olhei para ele e disse assim: amado reverendo Dalzir. O amado foi irônico. Quando você quiser gritar, vá gritar com a sua mãe, seu palhaço. Foi nesse nível. Nesse nível. Você está entendendo por que minha cabeça funcionava? Eu não levo desaforo. Você quer vir com desaforo? Tu vai tomar. Aí quando foi na hora do jantar, ele chamou o presidente do presbitério. Eu tenho que conversar com esse rapaz, ele está muito exaltado. Aí foram me chamar piedosamente para a gente orar. Eu disse: eu não vou orar com você, eu não vou perder tempo contigo. Tu é hipócrita, tu és um falso, tu acha que eu vou perder tempo contigo? Ah, pro inferno, rapaz. O princípio é: eu não levo desaforo para casa, eu não engulo sapo. O que é que eu não entendi? Que se aquele homem agia daquele jeito, é porque ele era um homem ferido também. E ao agir daquele jeito, eu apenas me tornava mais um ferido, igual a ele. Eu vou dizer para você, Deus teve trabalho para me quebrar. Deus teve trabalho para ir quebrando esse camarada. E hoje, eu já não digo, eu não engulo sapo. Hoje eu estou comendo sapo com salada e tudo. Bota o salzinho lá e manda o sapo para dentro. Mas porque Deus tem me ensinado e tem me quebrado em perceber isso. O problema é quando a gente passa a vida e não compreende isso. O problema é quando a gente continua convivendo com o outro e em vez de entender que o nosso papel é servir de cura para o coração, a gente se torna mais agressor. A gente provoca mais a ferida. A gente vai lá e cutuca com gosto, com maldade, própria de pecadores, mas não de filhos de Deus redimidos. Tem gente que faz questão de guardar os pecados dos outros. Dr. Gilton Moraes, ele tem uma brincadeira que eu acho engraçada, dizendo que as mulheres geralmente não são histéricas, elas são históricas. Porque elas guardam todas as histórias ruins para em algum momento passar na cara dos homens. Está errado.
Porque o caminho de Deus não é guardar o mal, é agir com a misericórdia sobre o mal. E se agimos com misericórdia sobre o mal, então nós somos agentes de bênção e de cura no coração dos outros. A grande questão é, o que é que nós queremos ser uns para os outros? Que tipo de bênção eu quero ser para você? Havia uma canção que se cantava há um tempo atrás que dizia assim: eu quero ser uma bênção para você, em compromisso e dedicação. Que tinha de crente hipócrita cantando isso, era uma beleza. Cantava de mãos dadas, ia para cá, ia para lá, e chorava. Chegava em casa, primeiro atrito, já mandava para o inferno, para se lascar. E eu pergunto, que bênção é essa? Ser bênção é ser promotor da paz e da cura de Deus para o outro, e não motivo de mais feridas no outro. Eu não tenho que ser motivo para que o outro seja machucado. Agora, entenda, esse é o caso quando a gente toma. Agora o de Abimeleque é pior. Ele não fez nada. Que mal ele fez para Abraão? E Abraão só queria limpar a pele dele, salvar a vida dele. Isso é o que é pior. Quando a gente não aprende a ser bênção de Deus, agente de cura para alguém, daqui a pouco a gente está desgraçando a vida de outros que não tem nada a ver com a gente. Gente que não tem nada a ver com a gente está começando a ser desgraçado por nossa culpa. Está começando a ser afligido por nossa culpa. E ele fez o quê? É o que mais a gente vê. Gente que hoje também está sofrendo sem ter feito nada para estar sofrendo. Está sofrendo pela culpa dos outros. E o que é mais duro é quando eu não entendo isso. O que é mais duro é quando eu começo a achar que isso é normal. Não, não pode ser normal. Porque eu digo que eu carrego Cristo comigo. Eu digo que Ele está em mim. Não pode ser normal agredir o outro. Não pode ser normal trazer maldição sobre o outro. Não pode ser normal machucar o outro, trazer feridas no outro, colocar feridas no outro. Não, isso não pode ser normal. Olhe para o ministério de Jesus. Por onde ele passava, ele curava toda sorte de enfermidades. Esses dias eu examinava esse texto com uma pessoa, e você sabe o que é interessante? É porque a palavra grega usada para curar é a palavra terapeuon, de onde vem a palavra terapia. Por isso o texto diz, era toda sorte de enfermidades. Não era só aquele que vinha com a enfermidade física, porque essa é mais fácil até. No caso de Jesus é muito mais fácil. Vai lá, levanta, anda, ressuscita. Para ele era fácil, era só dar uma palavra. Mas as feridas que estavam no coração, Jesus não dizia, fica curado. Jesus tinha que andar com aquelas pessoas para curar o coração. Hoje nós íamos examinar no estudo bíblico, aí acabou a luz, a vida de Pedro, na manifestação do amor de Deus.
Mas Pedro é um caso interessante. Caba bruto, briguento, violento, com predisposição para assassino. Você não sabia disso não? Pedro era zelota, ele era de um partido que entendia que a revolução do reino era pela arma. É por isso que quando o soldado vai lá prender Jesus, ele pega a espada e desce na orelha do cara. Pedro tinha predisposição para assassino, rapaz. E Cristo andou 3 anos com esse infeliz. Depois de 3 anos, tu era um deles? Não, nem conheço quem é esse daí. Aí eu vi você lá com ele. Não, senhor, você não me viu coisa nenhuma. Não, mas tu era um deles. Não, não sou não. Depois de 3 anos andando com Pedro, tratando Pedro, esse infeliz nega 3 vezes Jesus. Você está entendendo o que é o curar? Curar a enfermidade física para Jesus era fácil. Mas tratar do coração, ele andava junto e tratava andando com. Aí mesmo assim ele recebe isso daí. Aí Cristo vai, Cristo morre, é humilhado, mas Cristo ressuscita. E aí ele vai ter um encontro com Pedro. O que é que você esperava? Vem cá, seu cachorro. Eu andei 3 anos contigo, eu cuidei de ti, eu te alimentei nesses 3 anos, te ensinei boas coisas, e na hora H tu me traiu, seu safado. Não é assim que a gente ia reagir? Cristo ressuscita e vai encontrar com Pedro. Eles não tinham pescado nada, estavam com fome. E Jesus poderia ter olhado, bem feitos e felizes. Nós vamos ficar com fome. Eles não lançam a rede. Vai lá. Aí eles encontram o peixe. Cristo volta a alimentá-los. Pedro cabisbaixo. Terminaram a refeição, Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Rapaz, depois do cara trair 3 vezes, tu acha que eu ia perguntar se me amava? Que tu me ama o quê, rapaz? Olha o que você fez comigo! Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro olha e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus podia dizer: que tu ama o quê, seu hipócrita? Não, ele não faz isso. Ele olha para Pedro e diz: então cuida das minhas ovelhas. Oh, isso é louco. As ovelhas por quem ele morreu, ele está entregando na mão de um traidor. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E pela segunda vez Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez Cristo olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? E aí diz o texto que Pedro se entristeceu, porque era a terceira vez que Cristo perguntava para ele. O que foi que veio à mente de Pedro? Quantas vezes eu o neguei? 3. E agora o Senhor me faz reafirmar 3 vezes que eu o amo, para redimir o meu passado. Ele se entristeceu por lembrar e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O que Cristo tinha feito com Pedro? Ele não foi lá massacrar Pedro. Ele foi lembrar Pedro do seu pecado, para lembrar a Pedro que, apesar de ter agido assim, ele continuava a amá-lo. E não só o amava, como confiava nele.
O que Cristo fez na vida de Pedro? Cura. Porque Cristo é uma bênção para nós? Porque Ele nos cura. O que é que Cristo quer que eu seja para o outro? Cura. Então pare de machucar as pessoas. Pare de usar pessoas como se elas fossem objetos da tua satisfação. Pare de usar pessoas como se elas existissem para sua ostentação de poder. E passe a se preocupar com o mal que há no coração dessas pessoas, para curar os corações. E não para trazer mais feridos. Parem de ferir. O que Deus está ensinando para Abraão é que ele tem que ser um sacerdote que comunica perdão de Deus aos outros. Ele não deve trazer ira de Deus a ninguém. Ele não deve machucar nem a sua mulher, fazendo-a mentir para limpar sua pele. Ele não deve machucar um rei que não tinha nada a ver com o peixe e que foi enganado por ele e trazia sobre si uma maldição. Você quer ser bênção? Aprenda a fazer da sua vida uma vida de cura para os outros. Pessoas que vão chegar em você e serão curadas na convivência com você. Não pessoas que vão chegar em você e vão sair mais machucadas por ter convivido com você. Que Deus se compadeça da tua vida, te ajude a entender isso. Te ajude a comer muitos sapos com muitas saladas. E se o sapo tiver de ser comido sem salada, que seja comido sem salada. Se isso permitir curar alguém, que seja assim. Nunca sinta orgulho de machucar pessoas. Ainda que essas pessoas estejam erradas. Nós não fomos chamados para isso. Se elas estiverem erradas, aí mesmo é que temos que ser cura para os outros. E não motivo de feridas. Feche seus olhos. Vamos orar, Senhor. Pai, te agradecemos por tua palavra nessa noite. Obrigado porque um dia o Senhor me ensinou essa verdade. Obrigado porque um dia o Senhor me pegou, me quebrou totalmente, me moeu totalmente, para que eu entendesse isso. E eu te peço perdão pelas vezes que ainda caio, erro e ainda machuco. O que eu te peço, Deus, é que tu traga essa palavra ao coração também dos meus irmãos e irmãs, para que juntos sejamos instrumento de paz e de cura para os outros. Se nós falharmos, então que o teu Espírito nos perturbe, Senhor, profundamente, que o teu Espírito inquiete o nosso coração profundamente, até nos envergonharmos de termos machucado pessoas, até nos envergonharmos de termos agredido pessoas com palavras, com ações, com a própria violência. Que o teu Espírito seja perturbador do nosso coração, Pai. Até que haja em nossos corações apenas um desejo: sermos bênção para quem está ao nosso lado. E sendo bênção, canal de cura do Senhor para os corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.